Eu me lembrei, sabe, daquele famoso condutor de Porsche que em alta velocidade acabou colidindo e matou o motorista de aplicativo. Todo mundo se lembra disso. Já faz um tempo, mas todo mundo se lembra. Isso gerou uma repercussão muito grande, porque simplesmente o poder judiciário, a polícia não usa os mesmos critérios para tratar as pessoas que cometem o mesmo crime, né. Só lembrando aqui, o condutor desse Porsche, ele não foi detido para realizar teste de alcoolemia, ele não foi acompanhado pelos agentes públicos até o hospital, onde ele passaria por um atendimento, ele sequer foi a esse atendimento. Ele livrou o flagrante e o Ministério Público precisou de quatro pedidos de prisão para que ele fosse preso. 3 foram negados e ele conseguiu um último, assim, grau de recurso já. Impetraram o habeas corpus, mas o STJ acabou indeferindo o pedido, né. E a gente trata disso como o direito penal do autor, no qual o aparato do Estado, ele seleciona quem ele acha que merece e quem acha que não merece ser tratado com rigor da lei. E aí vem a pergunta: qual é o critério? É poder aquisitivo? Será que é uma questão de ricos e pobres? É a luta de classe de Marx? Vamos ver se é. Eu acho que não é suficiente, porque tem algo que é além. E aí eu especifico por que essa questão de classe ela não é suficiente. Pensem, eu sei que é difícil, mas façam uma análise. Eu sei, vai dar um bug no cérebro de vocês, mas pensem na possibilidade de um negro estar dirigindo esse Porsche. Conseguem imaginar o negro dirigindo Porsche? Não, você tá de brincadeira, negro não dirige Porsche. Eu sei. Se não for um atleta, se não for alguma coisa assim, o negro não vai dirigir um Porsche. Se não for um artista, não vai dirigir um Porsche. Mas vamos imaginar que era um negro dirigindo Porsche. O que que ia acontecer? Aqueles agentes iriam deter esse negro, esse sujeito, teriam feito o teste de bafômetro, teriam conduzido a delegacia em qualquer estado que ele estivesse lá, e Uhum. debaixo de borrachada, É. teriam levantado todo o histórico de compra e venda desse veículo, se não havia nenhum registro de roubo ou furto, e seria preso em flagrante. Essa prisão ia ser convertida em preventiva em audiência de custódia sobre a alegação de que a conduta irresponsável do autuado gera risco a toda a sociedade. E ainda iam fazer investigações para ver se o motorista teria algo a ver com algum furto de telefone, alguma coisa que aconteceu ali nas redondezas. E isso não é tudo. No final, essa pessoa tiraria aquelas fotinhas, sabe, que todo mundo sabe que quando você vai ali para a delegacia, tira uma foto de perfil, uma foto de frente, e aquilo iria para a lista de possíveis investigados, digamos assim, alguém furtou alguma coisa, vamos fazer um exame de identificação através de foto. A foto do rapaz estaria ali. No mínimo ia acontecer isso. Aí agora eu pergunto, vocês conseguem imaginar, assim, por que que a maioria da população carcerária é negra? Porque a maior parte das pessoas que morrem por violência policial são negras? Alguém quer arriscar? Não, ó, que dúvida, Ou né? tem medo de serem cancelados? Não, que dúvida. É óbvio que é racismo. Tipo, simplesmente é sempre racismo. E, inclusive, cara, eu tenho. Assim, eu achei extremamente tipo, pertinente todos os pontos que você colocou ali e tudo mais. A parte, inclusive, porque é necessário fazer esse tipo é, é necessário fazer esse tipo de colocação assim com todos esses aspectos assim da prisão, né? Por exemplo, que eles vão investigar, vão fazer aquilo, vão colocar a fotinho pra galera ver, porque você precisa falar isso. Só que eu tenho que discordar de você numa coisa, eu acho que não chegaria nesse ponto. Porque eu acho que muito provavelmente o que iria acontecer é, vendo o acidente, vendo que foi o motorista negro que causou o acidente, a polícia simplesmente ia chegar atirando porque ela ia ter certeza já de antemão de que aquele carro foi roubado. E que eles estavam É, isso atirando, na verdade, num marginal em fuga.
sabe? Essa seria eu acho que isso seria mais esperado da polícia hoje em dia, infelizmente, tá? Mas assim, eles com certeza eles iam partir desse pressuposto de que aquilo ali era um ladrão de carro fugindo num Porsche e jamais nem sequer ia passar na cabeça deles que aquele Porsche poderia realmente ser do condutor, entende? Esse é o... E se por acaso passasse desse ponto sem que eles atirassem para matar, talvez, né, o nosso motorista, né, negro, fosse torturado, talvez fosse colocado dentro de uma carroceria e torturado com gás lacrimogênio também, né, como já fizeram, que é a polícia que a gente tem. É a forma como a polícia trata as pessoas. Se elas forem negras, então, se elas forem periféricas, então, vem o julgamento primeiro, o racismo primeiro e a ação e o discernimento da ação logo depois. Como já aconteceu um monte de vezes, né? Eles colocam simplesmente a pessoa dentro do camburão, levam pro hospital e falam: oh, meu Deus, morreu no caminho. Exatamente. Pô, tentaram fazer massagem cardíaca nele, né? Uhum. Ele tá com as costelas todas quebradas porque a gente tentou fazer muita massagem cardíaca nele. Pois é. Exato. É exatamente assim que funciona no Brasil, né? Então, não só no Brasil, né? Concordo. Porque não é só no Brasil, porque nos Estados Unidos também e tudo mais, você vê que essa violência policial contra principalmente negros não é exclusividade do Brasil, infelizmente. Tipo, isso tem no mundo inteiro. Terrível. Recentemente, faz um mês, né, que tivemos mais uma morte nessa circunstância, né? Foi o Frank Tyson, no estado de Ohio. Ele foi abordado. Nós não trouxemos imagens aqui porque chega de coisa feia, mas as coisas são chocantes. Ele estava algemado, rendido, pronado, quer dizer, barriga para o chão, algemados nas costas, e com um joelho assim, né, em cima do pescoço dele, e ele chegou a dizer 8 vezes que não podia respirar. E o policial simplesmente o executou daquela maneira. Mas aí a gente parte para uma outra questão, que talvez seja até mais complicada. Aqui, quando a gente fala da polícia assassinando negros, a gente está falando de um racismo institucional. Só que o racismo institucional, ele só parte quando existe outros tipos de racismo imperando. Racismo estrutural, por exemplo. As suas condutas, as condutas de todo mundo aqui, até quem faz um discurso antirracista, também tem racismo inserido, ainda que involuntário. Digamos que você está andando com seu automóvel e para naquele semáforo, vem uma pessoa com determinada característica, qual a sua primeira reação? Antes mesmo de você raciocinar, você já está com medo. Então, assim, isso acontece com todo mundo. Isso acontece quando você vai visitar um apartamento de algum amigo, você vê uma pessoa negra, você aduz que é o quê? É uma funcionária? Não pode ser a dona do apartamento? Tudo isso faz parte. Faz parte também quando essa senhora resolve falar coisas que não deve sobre a cultura de matriz africana. Então, assim, tudo é interligado. E até chegar na questão da polícia, não é porque os policiais são racistas, assim, no ponto de dizer individualmente racistas. Hoje é meu plantão, vou matar uns 3 negros. Não é isso. É simplesmente as pessoas estão acostumadas a uma ideia de que esta cor traz perigo, essa cor traz ilicitudes, essa cor traz coisas que não são boas. E eu tenho até uma experiência eu fiquei estupefato. No ano de 2016 eu fiquei doente, fui para emergência e aí eu vi pela primeira vez uma médica negra. 2016. A médica era realmente negra, com todo o fenótipo ali de negro. E aí eu me peguei pensando, é a médica? É a enfermeira? E por que veio esse pensamento racista da minha parte? Por que eu não pude logo deduzir que se tratava da médica? Porque eu nunca tinha visto. E aí eu fiquei pensando, será que eu falo alguma coisa? Será que eu fico quieto? Será que eu dou parabéns? Será que eu fico quieto? Eu pensei, eu não vou fazer nada porque eu acredito que se eu fizer alguma coisa,
eu vou, digamos, contestar aquele ambiente que é dela. Ela conquistou aquele espaço. Então, assim, tudo que eu tenho que fazer é simplesmente aceitar o atendimento dela, que eu acabei fazendo, mas eu ainda não me perdoo por ter tido aquele pensamento naquele momento, de ficar me questionando: será que? Será que? Isso aí é um fruto de uma história muito triste que nós temos, e é por isso que eu resolvi trazer esse tema agora. E ainda tem mais um adendo, né? Eu acho que a gente já não está com muito tempo, mas eu devo acrescentar que essa questão da naturalização do preconceito ele foi trazido de uma forma muito eloquente pelo nosso Silvio Almeida. Ele faz um trabalho muito forte em relação a isso também. E, por final, eu consegui encontrar um paralelo muito interessante entre os pensamentos de Cesare Lombroso, que era, para quem não sabe, era aquele cara que achava que poderia encontrar características genéticas que levaria ao criminoso nato. Vamos dizer assim, você tem a orelha assim, você tem a cor assim, então você é um criminoso. Então, tem um cara ali pelos 200 anos atrás que fez esse tipo de análise. E esse cara, ele era um médico legista de uma penitenciária. E veja, aí ele começou a dissecar as pessoas, dizendo: essa pessoa aqui tem essa característica para mim, aí saiu juntando, né, através desse tipo de análise. Só que tem um problema nessa análise. Você, se você é criminoso, assim, dentro da cadeia, você já foi selecionado pelo sistema. Portanto, tudo que ele encontrou ali, nas prisões italianas, eram mestiços, de características negras. Então, a conclusão dele só poderia chegar a isso. E acredite-se ou não, esse pensamento até hoje repercute nas questões de assim, escolas de medicina, análises criminológicas e tal. Até hoje, esse tipo de predisposição supostamente genética está repercutindo, e isso precisa necessariamente ser combatido. Do contrário, a gente vai ver muitas pessoas dizendo que não podem respirar. Eu até estendo um pouco mais a sua linha de pensamento, Augusto, porque a gente está na época da inteligência artificial, né? E quantos casos de inteligência artificial que faz mapeamento, né? Inclusive a gente tem casos aqui em São Paulo também do uso dessa inteligência artificial que simplesmente enquadra pessoas negras como criminosas também, né? Apenas pela característica delas serem negras, né? E a gente vê muitos desses erros. E por trás de uma inteligência artificial está o quê? Um humano. E essa ideia é de quem? Do humano. Então, isso é uma É, coisa muito problemática mesmo na nossa sociedade. quem coloca os algoritmos nunca é uma máquina. Quem Exato. programa é um humano com seus preconceitos, com todas as suas vicissitudes, assim por dizer. Falcão, eu deixei umas imagens aí, Uhum. porque parece apenas lacração sem dados, e eu não gosto de fazer lacração sem dados. Mostra a questão aí da população carcerária, da quantidade de gente que morre e que é da etnia negra. Uhum. Tem aqui matéria do G1, tá? Eles levantaram lá: uma pessoa negra foi morta pela polícia a cada 4 horas em 8 estados do país, no ano passado, diz pesquisa. De 3.171 registros de morte com a cor da vítima declarada, analisados pelos pesquisadores do estudo Pele-Alvo, a bala não erra o negro, pretos eram dos 2.770 pessoas, 87,35% dos mortos. Então, assim, então, se você for negro e passar por um tiroteio com a polícia, né? Tipo, se você tá na rua e tá rolando um tiroteio, se você for negro, você tem 87,35% a mais de chance de morrer do que se você for branco. Então, é meio cabuloso isso. E tem uma É, outra aqui também, né?
E também tem essa, né? A proporção da população negra e de mortes de pessoas negras decorrentes de intervenção do Estado em 2020. Tá? Na Bahia, proporção, a primeira faixa aqui cinza, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Acho que agora tá melhor, né? A primeira faixa cinza é a proporção da população negra na população total do estado, provavelmente, né? Então, na Bahia, 80,8% da população é negra. E daí, das mortes, foram um total de 94,76%. Então, no Ceará, 71,72% e 80,43%. No Pará, também, 80,46% e 93,9%. Pernambuco começa a ficar um pouco mais assustador, porque 65,9% a proporção, enquanto o total de mortes é 89,66%. Então é muito desproporcional, né? Piauí fica mais ou menos na mesma média lá também, de 79,25 e 88,24, mas você pode ver que é sempre maior. Aí agora vem a parte mais terrível aqui, ó. Rio de Janeiro, 54,39% da população é negra e o total de mortes pelo estado, né, é de 86,98%. Em São Paulo também é bem terrível, que é onde é 40,26% e o total de mortes é 63,9%. Quer dizer, então assim, tem menos da metade é negro, mas muito mais da metade dos mortos são negros. Então é um absurdo. Ai, meu Deus do céu. Posso só complementar o assunto aqui, só com uma observação? Você que acredita em racismo reverso, você é um idiota e você tem que estudar. É isso. É isso. E para só acrescentando aqui, que pode ser que faça um corte, alguma coisa assim, que isso vá parar fora da bolha. A diferença entre uma injúria de um negro para um branco e de um branco para um negro, ela é total, porque o negro ele está sozinho, ele não tem uma estrutura a seu favor que vai diminuir a chance daquele branco em tudo. Quando se tem ali um anúncio de emprego e que se diz assim, exige-se boa aparência, aquilo não é contra o branco. Então, assim, dentre outras coisas que vão reduzir as oportunidades de acessibilidade, oportunidade na vida, assim, é só para deixar claro, porque tem gente que ainda não vai entender essa questão do racismo reverso.